tua palavra nós já te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Pode se assentar. Graça e paz seja sobre a sua vida. Amém? Amém? Amém. Gil, você aumenta aqui um pouquinho. Não sei como é que está aí. Eu só o retorno, por favor. Hoje o nosso tema, se eu pudesse dar um título, seria Votos com o Senhor. Votos que nós fazemos com Deus. Bruno, como assim votos que eu faço com o Senhor? Você já fez algum tipo de voto? Será que quando a gente fala assim, você já fez algum voto com o Senhor? Você já fez algum voto com Deus? A gente fica meio... não sei se eu já fiz, acho que eu já fiz. Você já fez algum voto com alguém, alguma pessoa próxima de você? A gente também fica meio na dúvida, será que eu já fiz? Mas uma das definições de voto que a gente faz é uma promessa solene. Ou seja, uma palavra empenhada. Melhorou? Uma palavra empenhada. Uma palavra que nós empenhamos uns com os outros. E quando nós falamos de fazer um voto com o Senhor, é uma palavra que nós empenhamos com Deus. Glória a Deus por isso. Então, quando a gente pergunta assim, você já fez algum voto com o Senhor? Você já deu a sua palavra para com Deus? Empenhou a sua palavra com o Senhor? Você já fez algum voto com a pessoa, uma pessoa próxima de você? Você já empenhou sua palavra com alguém? E fez uma promessa, disse que você iria fazer algo, se comportar de certa maneira, cumprir alguns requisitos? Aí fica mais fácil da gente entender. A gente fala assim, bom, nesse contexto, eu acho que eu já fiz muitos mais votos do que eu imaginava, não é verdade? E a gente faz muitos votos com Deus. Assim como nós fazemos vários votos com as pessoas próximas de nós. Por exemplo, quando eu fui me casar com a Laira, eu fiz um voto com ela no altar, né? Então é perguntado se eu empenho a minha palavra de estar com ela. Então é um voto que eu faço com ela. São votos muitas vezes grandes, mas tem votos também pequenos, que às vezes a gente nem dá valor, mas a gente está fazendo um voto, porque nós estamos dando a nossa palavra. Nós estamos empenhando a nossa palavra, dizendo que nós vamos fazer algo, dizendo que nós vamos estar em tal situação juntos. Nós fazemos votos com Deus e também fazemos votos com as pessoas que estão do nosso lado. E Deus leva os votos que nós fazemos muito a sério. Glória a Deus por isso. O voto que Deus fez conosco na cruz do Calvário por meio de Cristo Jesus, Ele cumpriu, Ele foi fiel. Todo voto que Deus faz, Ele cumpre. E da mesma maneira, Ele espera que todos os votos que nós façamos, nós também possamos cumprir. É por isso que o Senhor leva os votos que nós fazemos a Ele e os votos que nós fazemos diante dEle uns com os outros, o Senhor leva muito a sério. Porque Ele levou a sério o voto que Ele fez com a humanidade e não vacilou. Foi até o último fim. Cristo Jesus derramou o seu sangue, morreu na cruz para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados. Glória a Deus por isso. Foi um voto que o Senhor fez com a humanidade. Não deixarei... Deus olhou para nós e falou assim, eu não vou deixar o meu povo sozinho, sofrendo, sem referência, sem uma paternidade nesse mundo perdido, não. Eu vou me revelar como Pai. E eu vou enviar o meu Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito da adoção, o Espírito que vem sobre nós, e todo aquele que tem o Espírito de Deus é reconhecido por Deus como seu Filho. E tudo isso pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que removeu do nosso meio todas as barreiras, os empecilhos que impediam a gente de se relacionar com Deus, que eram os nossos pecados. Na cruz do Calvário, pelo voto que o Senhor fez com a humanidade, todos os pecados, todo embaraço foi levado embora. Glória a Deus por isso. E é por isso que o Tony, nosso irmão, leu aqui que a graça de Deus é suficiente, ela nos basta. A tua graça nos basta, porque ela foi completa. O voto do Senhor foi completo por nós. Como Deus cumpre os seus votos, Ele olha também para os votos que nós fazemos com Ele e na presença dEle uns com os outros. Estamos entendendo isso daqui? E nós fazemos muitos mais votos do que nós imaginamos. E esta é a questão. Porque muitas vezes a gente não se dá conta. Muitas vezes a gente não dá valor. Mas Deus trata os nossos votos que nós fazemos com muito zelo e muita cautela. Então vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de Eclesiastes, que é um livro repleto de sabedoria, um livro repleto de conhecimento, de entendimento da vida e que traz com muita sabedoria o proceder nosso de como nós possamos viver nessa vida, desfrutando
agradável, boa e perfeita vontade do Senhor. Eclesiastes capítulo 5, versículo de número 1. Lá no Antigo Testamento, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Bruno, não sei nem onde está Salmos nem Provérbios, então aí você não vai achar Eclesiastes. O som está melhor agora? Estão ouvindo bem? Tá? Melhorou um pouco? Gil, que é o nosso mesário. Não é mesário que fala? DJ. Diz assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias, palavras absurdas. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazer. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, ou seja, falta de você ser advertido. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme ao Senhor. Então, fazendo a leitura desses 7 primeiros versículos do capítulo 5 de Eclesiastes, nós já temos uma ideia de que Deus, de fato, leva muito a sério os votos que nós fazemos, não é verdade? Deus leva muito em consideração os votos que nós fazemos com Ele e diante dele uns com os outros. O Senhor está atento, o Senhor está olhando e o Senhor está perguntando: cadê? Você está cumprindo? Você está sendo fiel na sua palavra? O versículo número 1, eu vou destacar alguns versículos, ele começa dizendo: olha, guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Então ele está dizendo: olha, guarda os teus pés. Ou seja, entra com temor na casa do Senhor. Como é que eu entro com temor? Uma maneira assim, muito didática que eu vejo isso, Deus falando com a gente, é assim: não entra apressado, não. Porque muitas vezes, na correria, no dinamismo da nossa vida, do nosso dia a dia, das nossas intensidades de se viver a vida, a gente já vem para a casa de Deus, corrido, na correria. Às vezes a gente sai meio atrapalhado, corrido de casa. Aí a gente já chega aqui, às vezes, na afobação, e a gente vem com horário e já fica de olho no relógio. Será que o pastor vai ultrapassar o tempo? Será que não vai ultrapassar? E a gente chega nesse estado de espírito onde a gente está nessa correria do dia a dia. E ele está falando assim: olha, guarda os teus pés, calma. Quando você entrar, não entra de qualquer jeito. Não entra dessa maneira como você vive a sua vida no mundo. Entenda que na presença de Deus, o Senhor quer falar contigo. Porque quando nós entramos com pressa de só cumprir um protocolo, de bater ponto na igreja, no culto, seja online, seja presencial, quando a gente entra na presença de Deus só por entrar, a gente entra para falar, mas não para escutar. Então ele está dizendo: olha, com muita sabedoria, é necessário, quando a gente entra na presença de Deus, seja no culto, seja no seu devocional na sua casa, nós entrarmos com sensibilidade no nosso coração. Sensibilidade. O que é estar sensível? Você já machucou o braço, já ralou ele? Não fica sensível? Qualquer coisa que você toca parece que dói mais do que o normal. Essa sensibilidade, nós precisamos ter um coração mais sensível. Guarda os teus pés, entra com temor. Calma, 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 calma. Você está entrando na presença de Deus. Tenha sensibilidade no seu coração, porque Deus quer falar com você. É um diálogo, uma comunicação. É uma via de mão dupla. Você pode e deve falar com o Senhor, mas Ele também quer falar, então nós precisamos aprender a escutar a voz dele. Nós precisamos aprender a escutar o que Ele está querendo nos ensinar.
por meio da sua palavra. Glória a Deus por isso. E é por isso que ele diz, olha, chegar-se para ouvir na presença de Deus é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que eles fazem o mal. Chegar-se na presença de Deus com a disposição para escutar a voz de Deus por meio da sua palavra e aprender dele um direcionamento, algo que ele quer nos ensinar, é melhor do que chegar na presença dele e apresentar sacrifícios. Olha, Deus, eu estou aqui, eu podia estar em tanto lugar, mas eu estou aqui no domingo, estou vindo no culto, eu sou dizimista, eu abro a Bíblia, eu leio, eu oro, ó como eu sou um filho exemplar do Senhor, e a gente fica parecendo aqueles sacrifícios. Quem tem criança vai entender isso, quando a criança quer alguma coisa, ela dá um exemplo bom, não é verdade? Deve ser, não é? Pelo menos eu era assim, nunca enganei meus pais, porque não adianta. Não é assim que funciona? Ele está falando assim, não, na presença de Deus, Deus conhece o teu coração. Então chega com calma, chega com sensibilidade, disposto a ouvir. Porque Deus se agrada, meus irmãos, de quem ouve a Ele. Você sabia disso? O Senhor se agrada de um coração, não de um coração perfeito, porque o trabalho de ser aperfeiçoado é do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que nos aperfeiçoa. Então o Senhor não está procurando um coração perfeito, mas um coração sensível, disposto, aberto a escutar a voz de Deus. Porque são as palavras de Cristo Jesus que nos curam, que nos lavam, que nos limpam, que nos libertam, que nos aperfeiçoam dia a dia. Glória a Deus por isso. Então o que Deus está procurando são adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ou sejam pessoas que têm os corações sensíveis, abertos para escutar a voz do Senhor. Glória a Deus por isso. Então é necessário que a gente chegue na casa de Deus. E quando eu digo casa de Deus, é na presença do Senhor. Seja aqui no culto, online, presencial, seja na sua casa quando você faz um devocional. Com essa sensibilidade. Nessa percepção, Deus quer falar comigo. Eu devo apresentar as minhas petições. A Bíblia diz isso, que a gente deve apresentar as petições ao Senhor, mas eu também devo apresentar os meus ouvidos, o meu coração disposto a aprender da palavra dele. E ele diz assim em 2, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as suas palavras. Irmãos, nós vivemos nesses dias que foram tomados por uma verborragia muito grande. Muita gente falando, mas muita gente tendo muito pouco para dizer. Muitas palavras sendo ditas, mas muito pouco sendo expressado. Muita informação, mas muito pouca edificação no nosso meio. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? É muita, tudo é muito. Mas o que edifica é muito pouco. Então nós vivemos esses dias das pessoas abrirem as bocas e serem tomadas por uma verborragia muito grande. Falam muito, mas dizem muito pouco. Quando é para exercer a fé no dia a dia, são dominados pelas emoções. As emoções dominam a sua fé. E na hora que você tem que exercer a sua fé, porque a fé, meu irmão, a fé não é para a gente levantar a mão para o céu. Isso uma criança faz. A fé é para quando o dia mal bater na porta do seu coração, você continuar sendo o mesmo cristão que você é quando não tem problema na sua vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? A fé é para você ser filho, filha do Senhor, quando o dia mal bate na sua porta, quando o desânimo chega na sua casa. E ao invés de você jogar tudo para cima e culpar Deus, culpar não sei quem, menos você mesmo, não, pelo contrário. Você continua firme e fiel no voto que você fez com o Senhor. Quando nós fazemos o nosso voto com o Senhor, Senhor, eu sou o teu filho, então você fez um voto com o Senhor. Viva como filho. Se o teu filho se rebela contra você, qual é a sua reação? E por que nós nos rebelamos contra Deus? Ainda bem que Deus é um pai exemplar de amor, não é verdade? Ele não trata a gente com ira, porque nós estamos no tempo da graça ainda, mas com misericórdia. Não é verdade? Porque constantemente nós vacilamos. Porque nós fazemos um voto com o Senhor. Foi o que o filho pródigo fez.
O filho pródigo quebrou um voto que ele tinha com seu Deus Pai. Lembra que a gente pregou isso no domingo passado? O filho pródigo quebrou esse voto. E muitas vezes nós temos que tomar atenção para a gente não quebrar os nossos votos. Porque nós temos sido dominados pelas nossas emoções. E deixado de exercer a nossa fé. Gil, coloca para mim ali o que você preparou. Provérbios 20 e 25. Olha o que diz lá. Provérbios, outro livro repleto de sabedoria que Deus deixou para nós. É uma armadilha. Você já viu uma armadilha? Como é que é uma armadilha? Por que a gente cai ou a pessoa cai? Por que o rato cai na armadilha da ratoeira? Porque é atrativo, não é verdade? Então toda armadilha é atrativa, toda armadilha é confortável, toda armadilha te fornece algum benefício. Ele está falando, olha, é uma armadilha consagrar algo precipitadamente. E só pensar nas consequências que você fez depois do voto. E só pensar nas consequências depois que se fez o voto. Porque depois que você fez o voto, eu quero que você cumpra. Não é verdade? Eu quero que você cumpra. Se você fez um voto comigo, eu vou te cobrar. E não adianta achar ruim. Não adianta espernear. Você fez um voto. Eu quero prestação de conta. E ele está falando, cuidado para não fazer precipitadamente. É uma armadilha. A gente, nas nossas emoções, abrir as nossas bocas para dizer algumas coisas, para fazer compromissos, para dizer sim ou até mesmo para dizer não. É uma armadilha a gente se posicionar de maneira não pensada, porque depois que se faz o voto, não tem como voltar atrás. Você fez um voto, você empenhou a sua palavra, uma promessa, ou seja, uma palavra empenhada, diante de uma situação, diante de uma pessoa e até mesmo diante de Deus. Então, olha, cuidado. Cuidado, não te precipites. Verso 2 do Eclesiastes 5. Com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar a palavra. Lembra que a gente aprendeu já isso? A gente tem que buscar no Senhor orientação. A boca dos homens fazem muitos planos, mas a resposta... Aliás, o coração dos homens faz muitos planos, mas a resposta vem da boca do Senhor. Então, calma, eu vou consultar Deus. E depois eu vou empenhar minha palavra. Depois eu vou abrir minha boca. Depois eu vou fazer um voto. Verso 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Porque não se agrada, Deus não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazer. Bruno, o que é um tolo? É um xingamento? Não, um tolo, pelo dicionário, é um desprovido de inteligência ou até mesmo uma pessoa presunçosa. Aquela pessoa que pensa mais de si mesmo, pensa saber demais as coisas e por isso fala demais. É uma pessoa desprovida de sabedoria. Esse é o tolo. E a Bíblia está dizendo que Deus não se agrada dos tolos. Que Deus não se agrada daqueles que decidem viver suas vidas fora da sabedoria. Que Ele mesmo já liberou para nós. A Bíblia diz que lá em Tiago que aquele que tem falta de sabedoria, peça ao Senhor que Ele concede. De graça. Deus não se agrada daqueles que decidem viver suas vidas à margem daquilo que Deus já preparou para eles. Glória a Deus por isso. Deus já preparou tantas coisas para nós. E muitas vezes a gente não percebe que nós estamos vivendo à margem disso tudo, ou seja, fora dos caminhos do Senhor. A gente se confunde porque a gente está aqui... Quem já andou numa marginal da rodovia? Tem a rodovia principal e tem a marginal, não é? Parece que a gente está no mesmo fluxo, não parece? Pois é, mas um está num caminho e o outro está em outro. E às vezes a gente confunde, a gente acha que só porque a gente está no mesmo fluxo, a gente olha para o nosso lado e tem irmãos e irmãs indo no mesmo fluxo, está tudo certo. Não, meu irmão. Você está no caminho que Deus preparou para você? Você está no caminho que Deus já preparou para você? Essa é uma pergunta que a gente tem que se responder. E Deus está falando, olha, Deus não se agrada dos tolos, dos desprovidos de sabedoria. Por que Deus não se agrada dos tolos? Porque eles não cumprem os votos que fazem. E agora vem uma lição muito importante. Não cumprir os votos que nós fazemos ao Senhor é prestar uma falsa adoração a Deus. Nós temos que nos colocar no meio disso. Então nós, quando nós vivemos nossas vidas quebrando os nossos votos ao Senhor,
nós estamos nos tornando em falsos adoradores. E não em adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. A falsa adoração é a hipocrisia. O que é a falsa adoração, Bruno? É a hipocrisia. É eu dizer que eu faço algo, que eu adoro a Deus, mas não viver isso, não cumprir isso no meu dia a dia. Expressar os meus votos ao Senhor, mas na minha vida no dia a dia não cumpri-los, não vivê-los. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Essa é uma falsa adoração diante de Deus. Falsa adoração nada mais é do que a hipocrisia. Fazer votos e não cumpri-los. Votos com o Senhor e votos diante de Deus com o meu próximo. É uma falsa adoração. Então, quando a gente vê alguns exemplos da Bíblia, com esse entendimento de votos, como Deus trata os votos, nós vamos entendendo por que algumas pessoas prosperaram tanto e outras nem tanto. Quando a gente vê a oração de Ana, que a pastora Rose já pregou, até o pastor Michel, eu lembro das pregações dele sobre a oração de Ana. A Ana chegou diante do Senhor e ela não podia ter filhos, não é isso mesmo? Mas ela tinha um sonho, ela queria ser mãe. E Ana fez um voto com o Senhor. E deixa eu te falar uma coisa, fazer um voto não é uma coisa assim muito robusta, sabe? Não, eu estou fazendo um voto. Quando você empenha a sua palavra, você já está fazendo um voto. E ela fez um voto com o Senhor. Ela orou a Deus e disse, Senhor, meu sonho, o meu desejo, aquilo que minha alma está querendo, ser mãe, ter um filho. E Senhor, se o Senhor me der um filho, como fidelidade, como gratidão ao Senhor, eu não vou ficar com ele. Esse filho vai ser consagrado para a tua obra. Eu vou levar ele e ele vai estar junto com o sacerdote. Ele vai estar junto na casa sacerdotal, aprendendo a servir ao Senhor e ao povo de Israel, para que o Senhor use ele no meio do teu povo. Olha que coisa, eu não posso ter filho, eu quero ter um filho. E quando o Senhor me der um filho, ele desmamar, e já tiver a idade um pouquinho grande, eu já levo para a casa sacerdotal, o Senhor, ele é teu. É meu filho ainda, mas ele vai servir na tua casa. Porque quando ele ia servir na casa sacerdotal, ele já não morava mais com a mãe. E ela fez esse voto com o Senhor. Porque no desespero, meu irmão, nas crises, nós fazemos muitos votos, não é verdade? Nós falamos muitas coisas. Nós empenhamos nossas palavras para Deus e com os outros. E ela fez esse voto com o Senhor e o Senhor ouviu. E o Senhor deu um filho para ela. Permitiu ela ter uma família, ela se alegrou, ela ficou muito feliz. E ela consagrou o filho dela, o Samuel, no voto de Nazireu, que era um voto específico, que não se passava navalha sobre os cabelos, não podia beber bebida forte, alcoólica, e nem chegar perto de coisas impuras. E ela entregou o filho, está aqui, sacerdote, Samuel, fiz um voto com o Senhor, estou cumprindo ele. E ela não foi triste não, ela foi alegre, ela cumpriu o voto dela diante do Senhor. Uma mulher que prosperou nos caminhos do Senhor. Samuel cresceu e ele descobriu que tinha um voto sobre a vida dele. O voto de Nazireu. Sabe o que a Bíblia diz que ele fez? Ele cumpriu o seu voto com o Senhor. E ele prosperou nos caminhos do Senhor. A história de Samuel mudou a história de uma nação. A história de Samuel, Deus agiu por intermédio dele para mudar a história da nação de Israel. Glória a Deus por isso. Aí você pega Sansão, que tem o mesmo voto de Samuel, o voto de Nazireu. Mas Sansão, ele apresentava uma falsa adoração ao Senhor. Ele tinha um voto. Diante de Israel, eu sou juiz. Diante de Israel, eu sou o consagrado, porque eu tenho o voto. Mas na minha vida, dia a dia, ele vivia de maneira hipócrita. Sem cumprir o voto que ele fez com o Senhor. Ele quebrou os 3 princípios do voto de Nazireu. E a gente sabe a triste história que foi a história de Sansão. Uma história desmoralizante. Uma história triste para um homem servo de Deus e para uma nação que sofreu por conta de um homem que não cumpriu o seu voto. Nós vemos, por exemplo, Noé. Quando o Senhor chega para ele e fala, Noé, constrói uma arca. A Bíblia não fala que Noé ajoelhou e falou, ó grande Senhor, eis que farei hoje um voto a ti. A Bíblia fala isso? Não, diz que Noé diz sim, Senhor. O sim, Senhor dele foi o voto que ele fez com Deus, porque ele empenhou a sua palavra. O voto é empenhar a nossa palavra, não é verdade?
Durante 100 anos Noé construiu a arca. Durante 100 anos a Bíblia diz que Deus não precisou mandar nenhum anjo líder de torcida para animar Noé. Vamos lá, Noé, não desiste não. Mais um polichinelo para acabar a sessão. E vamos lá, e pega a tora e leva para lá, não para não. Noé, 100 anos trabalhando, cumprindo o seu voto na palavra que ele empenhou ao Senhor. Ele disse sim, ele cumpriu a sua palavra. Glória a Deus por isso. Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abrão não pergunta que terra é essa aí. Porque fala a verdade, se fôssemos nós, imagino eu na pele de Abrão. Bruno, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Para onde, Senhor? Eu vou te mostrar. Europa. Eu vou te mostrar. Estados Unidos. Eu vou te mostrar. Ásia eu não entro. Abrão não fez nada disso. Abrão disse, sim, Senhor. Olha como isso, empenhar a sua palavra é fazer um voto com Deus. Estão me entendendo isso? E ele cumpriu o seu voto, ele foi. Eu imagino Sarai, que ainda tinha nome de Sarai. Abraão, você fez um voto aí por você e por mim, é isso mesmo? Não, você não pensou em falar comigo não, hora nenhuma, assim, só para eu. Então, Deus falou e eu disse sim. Mas Sarai também era uma mulher de fé. E Sarai falou, vamos, mãe, vamos lá. Será que tem muito pó lá? Onde a gente fala? Como é que é? Vamos embora. E Sarai foi também. Irmãos, um compromisso, um posicionamento, uma palavra, um sim ou não, nós estamos empenhando a nossa palavra, nós estamos fazendo um voto com o Senhor e também um voto na presença de Deus com o nosso próximo. Estamos entendendo o que é um voto? Daniel, agora não pode adorar mais o Deus de vocês, porque vocês estão na Babilônia, então aqui adora-se os nossos deuses, eu sou rei. Daniel foi lá, no quarto dele, não tumultuou, não. Não, tudo bem. Foi no quarto dele, orou ao Senhor como ele sempre orou. Aí foram as pessoas, porque sempre tem chato, meu irmão. Tem toda a história, desde que o pecado entrou na humanidade, o chato surgiu, entendeu? Aí foram atrás de Daniel. Naquela época não tinha celular para filmar e jogar no Instagram, no Facebook. Foram lá, espiaram, foram até o rei, ó, a gente viu. A gente viu lá, eles lá, o Daniel orando. Aí o rei chama Daniel e fala, Daniel, é o seguinte, você orou? Porque senão eu vou ter que jogar na cova dos leões. O rei gostava muito de Daniel. Aí Daniel falou assim, ô rei, é o seguinte, não tem problema não. Pode jogar, porque eu tenho um voto com Deus antes de ter um voto com você. Então eu vou cumprir o meu voto com o Senhor. Eu não posso deixar de orar, de adorar Ele. Daniel, então sinto muito, você vai para a cova dos leões. Beleza, tranquilo. Eu chego lá na cova e oro também. Caiu na cova e foi orar na cova e os leões não comeram ele. Porque ele empenhou uma palavra. Ele fez um voto e ele cumpriu. Todos que tiveram um voto com o Senhor e na presença do Senhor e cumpriram os seus votos, prosperaram no caminho de Deus. Glória a Deus por isso. Então a pergunta que fica para nós hoje é, se nós fazemos votos com Deus. Bruno, quando que eu faço um voto com Deus? Quando você louva. Quando a gente está aqui louvando ao Senhor, aqui não, as letras que nós cantamos, você está declarando que você adora a Deus, declarando que Deus é o Senhor da sua vida, não é assim, pastor? Declarando que você tem um compromisso com Deus, você está fazendo um voto com o Senhor. Quando a gente vem aqui ler a Bíblia, quando você lê a Bíblia na sua casa, você toma posse e fala, amém, é isso mesmo, eu entendi. Como diz o pastor Luiz, tomou ciência, né? Ficou ciente e acabou. Então, você está lendo a Bíblia, ficou ciente, não tem como você ficar indesculpável mais. Agora você tomou ciência. Você está fazendo um voto com o Senhor. Quando você faz uma oração, se apresenta diante de Deus, você faz voto com o Senhor. E agora, num momento da dificuldade, no momento da crise, aí nós fazemos muito voto com Deus. Nossa, Senhor, se eu passar dessa doença, se o fulano não ficar, tal, eu prometo que eu vou estar na sua casa dia e de noite, não vou faltar um domingo. Você já fez algum voto assim? Não precisa se manifestar. Se você não fez, eu quero te dizer que você é um dos poucos, que muita gente já fez isso.
está diante de um problema financeiro, um problema não sei o quê. Irmão, qualquer problema, qualquer crise, está fazendo uma promessa para Deus, está fazendo um voto com Deus. E aí? Você tem cumprido? A pergunta que fica para nós hoje é: como está a sua fidelidade com o Senhor? Porque de repente, eu e você, nós estamos com alguns votos em aberto com o Senhor. Nós estamos com alguns votos que nós fizemos com Deus em aberto. Nós estamos com alguns votos que nós fizemos na presença de Deus que estão em aberto. E hoje, sabe o que Deus quer? Puxar minha orelha, pastor? Não, Deus quer restaurar a fidelidade dos nossos corações. Porque os filhos de Deus serão reconhecidos pela sua fé. O justo vive pela fé. E na fé existe fidelidade. Fidelidade com adoração com Deus. Nós não somos chamados para sermos falsos adoradores. Pessoas hipócritas, pessoas que dizem algo, que fazem um voto, mas não cumprem, não vivem. Não. Nós somos aqueles chamados para sermos adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores do Senhor. Aqueles que apresentam um coração de fidelidade a Deus. O Senhor está procurando pessoas fiéis. Pessoas fiéis nos seus corações. Glória a Deus por isso. Então se coloque de pé, eu quero ter uma palavra de oração contigo. E eu quero te dizer, irmãos, que quando a gente aprende a ser fiel com o Senhor, nós também aprendemos a ser fiéis uns com os outros na nossa vida, no nosso dia a dia. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Deus de amor, Deus de graça, eu quero te agradecer, Pai, pela tua palavra, pela tua presença no nosso meio. Quero te agradecer, Pai, porque o Senhor nos ama. Quero te agradecer porque o Senhor é fiel conosco. Porque o voto que o Senhor fez conosco, Pai, pela cruz do Calvário, foi cumprido, Deus. Porque o Senhor, hora nenhuma, Pai, se furtou a estar naquela cruz em Cristo Jesus e derramar o seu sangue pelo perdão e remissão dos nossos pecados. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é um Deus e o Senhor não é homem para que minta. O Senhor, Pai, não é homem, Pai, para que se engane, Pai, para que cometa enganos. O Senhor não é homem, Pai, para que empenhe a sua palavra e não cumpra. Não, o Senhor é um Deus verdadeiro, um Deus fiel, que aquilo que o Senhor cumpre, aquilo que o Senhor determina, o Senhor cumpre. Aquilo que o Senhor planeja, Pai, é executado. Aquilo que o Senhor prepara para os teus filhos, para a tua igreja, Senhor, já está sendo preparado, já está sendo cuidado, e tudo acontecerá no devido tempo do Senhor. É por isso que nós temos a esperança da volta de Cristo, Pai. Porque aquele que prometeu não falha, Pai. O Senhor é o nosso Deus. Que as tuas promessas, Pai, se cumpram nas nossas vidas dia após dia. E como igreja do Senhor nós possamos aprender a desfrutar da sua fidelidade com o seu povo. Mas que também, Senhor, pelo teu Santo Espírito, nos fortalece. Fortalece os nossos corações. Fortalece aquele que está fraco na fé nessa noite. Fortalece aquele que está cansado na fé. Fortalece aquele, Pai, que tem ouvido tanta negatividade no seu dia a dia, tantas palavras negativas, tantas palavras de desânimo, Senhor. Fortalece para que essa pessoa continue sendo, Pai, um pilar no seu lar. Para que essa pessoa continue sendo um pilar aonde ela está. Um pilar bem fundamentado na rocha que é Cristo Jesus. Que não se abala, que a estrutura é firme, Pai, porque o Senhor está nos mantendo de pé. Deus, fortalece os nossos corações, restaure em nós a fidelidade, Pai, para que nós possamos ser verdadeiros adoradores, adoradores que te adoram em espírito e em verdade, porque cumprem os seus votos, que nós possamos ser aqueles que são reconhecidos pela fidelidade, por cumprir os nossos votos com o Senhor e os votos que nós fazemos diante do Senhor com o nosso próximo. Que a tua igreja na cidade de Uberaba, Pai, seja transformada pelo poder que há no teu Santo Espírito, Pai. Por isso derrama sobre nós toda a autoridade em Cristo Jesus, para sermos, Pai, aqueles que levam a tua mensagem, embaixadores do teu reino, que levam esperança, Pai, aonde estão todos, Pai, sem esperança, que levam amor, aonde está imperando a briga, o ódio, a raiva, que levam alegria nos ambientes que só a tristeza alcançou. Oh Deus, permita que a tua igreja leve um pouco de luz na escuridão que ainda muitos estão mergulhados. Essa é a nossa oração em nome de Jesus o Cristo. Quem concorda, diga amém. Amém, glória a Deus por isso. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus, Deus é bom. Deus é bom. Posso chamar o pastor Luiz para dar a bênção?